Boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma live. Vamos ver aqui se vocês estão me acompanhando. Para mim é sempre importante ter um retorno de vocês com relação a vídeos. Muito bem. Bem-vinda, Irani. Bem-vinda, Cris. Preciso que vocês me digam se o áudio tá ok, se tá tudo certo, tá bom? Com o áudio, com o retorno aí de vocês. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo a todos. Vamos lá, hoje a nossa live tem um tema muito especial, né? Deixa eu ver, a Patrícia tá aqui, a Cristina Pupo. Gente, me dá um ok se o som tá bom, se o áudio tá bom. Boa noite, tá ok? Que bom. Obrigada, Cris. Obrigada pelo retorno. Então, hoje a gente tá aqui com um tema importante, porque a gente vai falar de imunidade e vamos falar de ansiedade. Gente, são dois temas que eu convidei duas incríveis nutricionistas para falar desse assunto, porque são temas extremamente pertinentes para esse momento que a gente está vivendo. A gente fala muito nessa pandemia em como fortalecer, melhorar a nossa imunidade. E eu acho que nada melhor do que a gente buscar os melhores caminhos mais naturais para a gente fortalecer essa imunidade, né? Então, para isso, tem duas nutricionistas que eu vou falar um pouquinho delas, vou convidá-las para entrar aqui, mas é a Janine Guimarães, que é uma nutricionista que eu conheço há muito tempo, lá de Joinville, que agora está morando nos Estados Unidos, está falando com a gente de lá, tem uma diferença aí de horário, né? Mas ela vai falar com a gente de lá. A Janine, ela tem uma experiência de 20 anos com nutrição clínica funcional, saúde da família. E nós trabalhamos juntas. Também com a Natália Guiarbetio, que é nutricionista há 27 anos, que tem especialidade, ela é mestre em microbiologia de alimentos, especialista em gestão e administração e em nutrição clínica e funcional. Gente, elas mesmas têm que falar um pouquinho delas, eu quero que vocês as conheçam. Bom, deve ter um monte de gente aqui já que já conhece aqui. Bem-vinda, Ana. Convidei aí a Janine. É a primeira vez que Janine, que eu faço uma live com mais de uma pessoa. Eu trouxe aqui também a Natália. Bem-vindas! Oi! Oi, gente! Oi, Clara! Oi, Natália! Oi, amor! Oi, Clara! Me escutam bem? Eu também! Por aqui tá tudo certo. E você aí do outro lado, Janine? Tudo bem também, tudo certo. E esse bronze? Pois é. Eu tava no frio, na verdade. Cheguei de viagem hoje, mas eu tava mais frio lá. Mas não sei, talvez por causa das trilhas que a gente fez, pegou um pouquinho de sol. Linda! Então, meninas, olha, pessoal. Queria contar para vocês que essa conversa aqui com a Natália e com a Janine é um encontro de amigas, é um bate-papo entre amigas. Nós nos conhecemos, estávamos no WhatsApp conversando e tentando lembrar de há quanto tempo a gente se conhece, há quanto tempo trabalhamos juntas e vivemos momentos tão significativos das nossas vidas, né? Quando eu morei lá em Joinville. E faz mais ou menos uns 14, 15 anos, né, meninas? Acho que foi essa a conta que deu, né? Isso aí. Meu Deus, quanto tempo, né? Quanto tempo e quantas histórias. E eu trabalhei com elas e assim, foi tão... o conteúdo que a Janine e a Natália têm, a experiência que elas têm, o profissionalismo, a competência é tanta que eu falei assim, não, vamos reunir de novo o grupo e vamos falar desse assunto nesse momento, né, meninas, que é tão importante falar de imunidade, porque está todo mundo preocupado com a imunidade,
E as pessoas estão tão ansiosas, tão angustiadas, e acaba isso se refletindo numa ansiedade muito grande, porque elas têm medo, porque as pessoas têm medo da doença, têm medo de ficar desempregado, têm medo do cenário mundial, como é que se desenha. Então, enfim, eu acho que a nutrição tem um papel significativo aí para contribuir, não é? Eu não sei como é que vocês querem fazer, quem falar primeiro, se vai Ai, a gente vai conversar aqui. vamos batendo um papo. É isso aí. Eu acho que seria interessante, se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal que está aí acompanhando a gente, quiser fazer perguntas, né? Isso. E eu acho que a gente pode ir conversando, né, Jo, sobre o papel da nutrição e o impacto que tem as nossas escolhas nutricionais nesse panorama todo que a gente já encontra e que já era complicado antes, mas que agora a gente tem um contexto a mais, assim, para se preocupar, né? Isso mesmo. E eu acho que, assim, falando um pouco, né, Clara, do modo que eu interpreto a nutrição, eu creio que a gente é uma tríade sempre, assim, né? Nós somos o corpo, a alma e o espírito. Nós somos os pilares da boa alimentação, das regras que a gente tem em relação ao nosso corpo e também como a gente dorme. E eu também penso que a gente é muito o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente bota para dentro da nossa boca e o que a gente fala. Então, são tríades, assim. Então, todas essas escolhas, elas têm um papel primordial nesse momento, muito além da nutrição, eu creio, né, que a nutrição, ela faz parte desse contexto, uma vez que a gente é um ser integrado, mas eu creio que é importante a gente ver, observar onde é que a gente está, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, o que a gente está fazendo com os nossos olhos e com a nossa boca também, né? O que a gente fala, o que a gente come, o que a gente escuta, o que a gente escolher e o que a gente vê. Então, antes de falar sobre a nutrição, eu queria trazer essa reflexão, né? Jean, fala um pouco da nutrição aí. Então, eu acredito também nessa perspectiva integrativa, né, da gente estar trabalhando todos os pilares que formam a saúde, né, a nutrição é uma delas, e as nossas escolhas. Eu percebo que a pandemia, o vírus, ele trouxe algo muito impactante que, enquanto profissionais de saúde, a gente já percebia a condição prévia de saúde que as pessoas já traziam, né? O processo inflamatório do organismo, alteração da microbiota intestinal, né? As bactérias boas em desequilíbrio em relação às bactérias ruins, e o impacto que isso já trazia na qualidade de vida das pessoas. E o vírus, ele veio, parece que assim, para acelerar, para mostrar realmente que pessoas que já tinham uma condição crônica, que poderiam viver anos ainda, né, com tratamento medicamentoso e também com mesmo, né, com as escolhas alimentares, atividade física, essas pessoas quem não estava se cuidando foi impactado de uma forma muito significativa, acelerou o processo de deterioração do organismo. O vírus, ele mostrou o quanto as pessoas já estavam doentes. Então, eu acho que o momento que a gente vive é realmente de repensar as nossas escolhas, o que a gente está fazendo com o nosso corpo, que escolhas a gente está fazendo, né? Para onde que a gente tá, aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer viver, porque inclusive a alimentação, ela pode prevenir, né? As pessoas, os estudos mostram, isso é muito claro, as pessoas que praticam atividade física, as pessoas que têm um status nutricional, né, um estado nutricional adequado de micronutrientes, de vitaminas, minerais, elas respondem melhor, mesmo quando infectadas pelo vírus, elas têm menos risco de internação, de intubação, de mortalidade. Então, eu acho que a nutrição, ela tem um papel muito importante, mais do que na hora da gente discutir isso, não só durante a doença, mas como a gente vai fazer para lidar isso, para prevenir, né, mesmo. E eu acho também, né, Jo, falando um pouco assim desse processo de como eu não tomava conta de mim, eu tenho mais um motivo para me tornar ansioso,
Uau, Porque eu tenho dúvida do que eu estava fazendo. Então, quando eu não estou tomando conta de mim, né, eu já me acelera ainda mais um processo ansioso, porque eu já tenho um fator externo, que eu não tenho controle mais, aliás, a gente nunca teve, mas parece que ninguém sabia que um dia ia morrer, mas agora isso ficou mais evidenciado, então isso gera mais uma perspectiva, eu tô enfrentando uma possível morte real, e o que eu tô fazendo com minhas escolhas? E aí, quando eu tenho dúvida do que eu já faço, isso me torna mais ansioso, e o que é mais complexo ainda é que a ansiedade piora todo o quadro em relação a uma possível infecção, não só do vírus do Covid, né, do SARS-CoV-2, mas de outras viroses que a gente tem. Então, eu acho que a gente até pode abordar um pouco sobre a nutrição na prática, para trazer para as pessoas que estão nos acompanhando. Chama as amigas aí, vão mandando um aviãozinho. Eu tô mandando, já mandei. Coraçãozinho aqui que eu não sei fazer. Mas eu acho que é legal a gente falar, né, Jo, de alguns itens que a gente pode tomar como medida, já que a gente já está agora. Sim. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação que a gente enfrenta agora, né? Sim. A gente começa falando sobre... Ai, Clara, quer falar um pouco? Não, eu acho que é bem isso. Não foi por acaso que eu convidei vocês, né? Vocês sabem que eu trabalho com orientação integrada de saúde, que tem aqueles 4 pilares, né? O sono, que você já falou, da importância, né? O importante da imunidade. O movimento, né? O exercício, como isso é importante. E daí tem aqueles 2 pilares que acabam encontrando com o tema de hoje, que é a alimentação e as relações, como você está com você, como você está com as pessoas e no meio que você está inserido. Então, esses 4 pilares estruturam a saúde. Hoje a gente aborda com um pouco mais de cuidado a alimentação e as relações, porque quando a gente fala em ansiedade, a gente fala na relação que a gente tem com a gente mesmo e com esse mundo, como esse mundo está funcionando, como tudo está acontecendo. Então, eu acho que essas coisas, elas caminham de uma maneira integrada. Achei muito legal quando a Janine traz de se dar conta de que a gente já não estava se cuidando, né? E o impacto de tudo isso. Até a gente vê uma relação direta, realmente, assim, de quem pratica exercício com a resposta à Covid. A Janine ainda me mandou, né, um artigo que saiu sobre isso numa dessas nossas conversas recentes. A obesidade, né, que acaba sendo um fator tão de risco para Covid, como assim, o agravamento da doença, né? E ainda a resposta à vacina. Então, existem muitas questões, e a obesidade está muito relacionada com hábitos, né? Com o sedentarismo, ou com um erro na alimentação, uma qualidade, né? Um estilo de vida. Então, tudo isso tem que ser olhado. Mas eu acho assim, eu queria muito que vocês contassem um pouco, assim, qual que é a percepção de vocês de como a nutrição efetivamente pode ajudar a gente na prática, no dia a dia, ajudar a gente a lidar a fortalecer a imunidade e a lidar com a ansiedade. Não sei se uma coisa se separa da outra, ou se elas são unidas. São unidas. Eu creio assim, né, que tudo começa pela boca. Eu penso que a mastigação é o primeiro passo para a gente ter um processo de digestão adequada. Então, a primeira grande dica, né, que eu daria é prestar atenção na alimentação. Prestar atenção no momento que tu tá fazendo a tua alimentação, como que eu tô mastigando, para que eu possa absorver melhor esses alimentos que eu vou escolher. E outra coisa bem importante é o estado das minhas escolhas, né? O que eu escolho comer. Na realidade, se a gente pegar todos os estudos, né, Jo, em relação às dicas de Covid, o que a gente tem? Alimentos. E o que são alimentos? Deficiências nutricionais. São comida, aquilo que tem na árvore, aquilo que foi plantado. Então, se a gente tiver uma alimentação
com alimentos, alimentação com alimentos... Comida de verdade, eu sempre falo, vai dar comida de verdade. Isso, vai ter os elementos para manter uma imunidade adequada, uma vez que os alimentos que são de verdade, eles também têm fibras, e essas fibras alimentam as nossas bactérias que estão no nosso intestino. E o nosso intestino, ele é responsável por grande parte da nossa imunidade. Então, é um conjunto de coisas. E lá no nosso intestino, além da questão da imunidade, a gente também produz a serotonina, que é um hormônio para me manter menos ansioso. Então, se a gente pensar de um ponto de vista bem sucinto, né? A gente pegando os alimentos mais naturais possíveis, tendo uma alimentação mais rica em carnes, frutas, verduras, que mais, Jean? Água, leguminosas, oleaginosas, castanhas. Oleaginosas. Castanha do Brasil, riquíssima em selênio. Né? Tu que não tá aqui, né? Agora sinto mal. Agora. Peraí, fala aí, Janine. O selênio, que é rico ali, a castanha do Brasil, ela é rica em selênio. Isso. O selênio, ele tem uma ação no sistema imunológico? Sim, exatamente. Sim. Ele tem uma ação no sistema imunológico, fortalece o sistema imunológico, assim como o zinco também. Eles ajudam a formação dos nossos anticorpos, das células, né, que vão combater o vírus. Então, comer 2 castanhas por dia, você já tem a quantidade de selênio que você precisa. Né? Além disso, como a Natália estava falando ali da mastigação, tem outra coisa importante. A primeira barreira de proteção contra os vírus é a formação do ácido clorídrico no estômago. Se você tem deficiência de zinco, você não vai ter formação de ácido clorídrico adequada. Ou seja, não vai ter um ambiente propício para fazer a digestão. E se não faz bem a digestão, não vai absorver os nutrientes e vai criar lá o que a gente chama do aumento da permeabilidade no intestino, que o que acontece? O nosso intestino, ele fica como se fossem buracos, e isso faz com que as toxinas, os vírus, os fungos, as bactérias, porque a gente vive num ambiente tóxico, né? O nosso mundo, né? Ele tem muitas toxinas. E aí essa barreira de seleção, ela é prejudicada, e aí as toxinas entram. Quando as toxinas entram, isso faz com que o teu sistema imunológico ele seja ativado. E aí você imagina, a pessoa já está nessa condição, num estado inflamatório, num processo de obesidade ou tem uma outra doença crônica, e ela ainda está estressando, né? O sistema imunológico está sendo ativado o tempo todo. Quando vem um vírus desse, que tem uma capacidade de multiplicação muito grande, né, que tem uma carga viral tão alta que inunda as células e faz mais processo inflamatório, a resposta imunológica, se você tiver todo esse processo, não mastigar direito, não tiver uma boa digestão, vai ser pior ainda a resposta, né? Então, a importância das pessoas comerem alimentos ricos em zincos, que são as leguminosas, as castanhas, de novo. Janine, as pessoas às vezes confundem. Eu noto isso, as pessoas confundem leguminosas com legumes, né? Ai, é verdade. Então vamos pontuar aqui quais são as leguminosas. Bom e velho feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, né? Feijão branco, feijão mulatinho. Todos os tipos, exatamente. Pois só um parênteses, porque muita gente também tem muita sensibilidade aos feijões, né? Então, e faz tão bem, e no final eu acho que vale só dizer aqui aquele preparo do feijão, aquele cuidado, né? De deixar esse feijão de molho, não é isso? 8, 12 horas, meninas? Pelo menos 12 horas. Pode ser? 12 horas. E eu procuro sempre trocar essa água, pelo menos de 4 em 4 horas. Até porque a gente, deixando ele de molho, a gente permite que o grão mesmo ele seja mais biodisponível também. Além dele tirar os fatores antinutricionais, ele também enriquece o grão, né, Jo? Isso mesmo.
Daí ficou de molho, dispenso aquela água e cozinho. Eu costumo falar para as pessoas, eu tenho uma grande sensibilidade às leguminosas, então assim, eu faço para o dia, eu tenho que comer no dia. Esse negócio de deixar o feijãozinho cansado na geladeira para poder, vou aproveitar e cozinhar tudo, gente, não é a melhor opção. Para quem tem sensibilidade, acho que é legal comer no dia, no máximo no jantar, no almoço e no jantar, né? Essa coisa de deixar... de fazer, e pelo menos para mim, se eu congelo, já não funciona. E uma coisa que eu também não faço, porque também eu acho que acaba causando gases, atrapalhando a digestão e tudo mais, aquela sensação né, o intestino, a sensação de que o intestino está inflamado. Eu não refogo o tempero. Né? Eu ponho o tempero direto na água e cozinho com o feijão e daí com as leguminosas em geral, lentilha, ervilha, enfim. Sim. Clara, eu acho que uma coisa que tu tá falando que é muito importante é que a gente tem que se conhecer. Exato. Só a gente sabe o que nos causa um pouco de desconforto, mas a gente só sabe quando a gente presta atenção na gente. Então, né, o que tu tá falando é uma coisa bem individual. A gente tá, né, falando genericamente aqui, mas cada um vai saber, nossa, se eu comer o feijão e o feijão tiver... Isso, assim, na prática pode ser que não seja uma realidade para mim, mas para ti é. Então, a tua verdade é tua, e se tu diz, isso é real. Então, uma coisa que eu sempre acho legal é que a gente observe mesmo. Sim, eu acho que, sim. Né? E eu resolvi comentar do feijão, porque os feijões, as leguminosas em geral, eu escuto muito as pessoas falarem assim, eu não como, me faz mal. Gente, não deixa de comer, faz super bem. Só precisa encontrar a maneira de preparo adequado. Claro, e observar. E uma outra questão em relação a isso é que, assim, as pessoas, cada um, né, nós somos individuais, diferentes, e as pessoas cada um tem um tipo de sensibilidade alimentar que precisa ser identificada. Por quê? Porque essa sensibilidade alimentar está causando o aumento da permeabilidade no intestino e está fazendo com que as substâncias tóxicas entrem no teu corpo e ainda aumentem esse processo inflamatório e estresse o sistema imunológico. E não só os feijões, mas tem outros. Às vezes a pessoa ela não tem uma reação imediata. Ela tem dali uma semana, ela tem uma dor de cabeça, ela tem uma enxaqueca, ela tem infecção urinária recorrente. Ela tem, que mais, Natália? Tantos sintomas das ites, né? As inflamações, uma labirintite, uma otite, rinite. Então tem vários, algum órgão de choque está respondendo, mas ela tem aquilo de recorrente que está relacionado a uma sensibilidade alimentar. E as pessoas que têm essa sensibilidade alimentar precisam fazer uma investigação, muitas vezes uma dieta de exclusão, para a gente identificar qual é o alimento que está causando aquela sensibilidade, para a gente fazer um período de exclusão, recuperar essa barreira de proteção do intestino, fortalecer o sistema imunológico com nutrientes, às vezes uma suplementação é necessária, fazer um processo de desintoxicação, né, nesse processo todo. E aí, quando a pessoa ela volta a consumir, como ela recuperou a mucosa intestinal, ela começa a tolerar melhor. Às vezes ela não consegue mais aceitar aquele alimento, porque o cheiro, porque ou um desconforto, assim que toma, sabe? Aí ela sente aquela coisa da alergia imediata, que a gente chama, né? Porque até então ela viveu a vida com aquela alergia tardia, aquele processo, aquela sensibilidade que só se manifesta depois, ela não consegue relacionar com o alimento. Então, cada um é muito individual e muito específico, e isso é muito importante. Por quê? Porque se você tem esse processo, o teu sistema imunológico ele está prejudicado, ele não está funcionando corretamente. A tua absorção dos nutrientes que vão da nutrição celular, que vão formar os neurotransmissores para manter calma, estabilizada, também vão estar, não vão estar, esse processo não vai estar funcionando. E aí, em uma situação como a do vírus do Covid, a resposta imunológica vai ser menor.
Sim. Uhum. A gente estava falando aqui, a Cris da Aura RH falou que estava justamente comendo castanha do Pará. E a Cris Palasti falou que ela não come nunca, todo dia, nunquinha. Deixa eu ver como é que ela falou aqui. Feijão, ela falou que dá sensação de empachamento. À noite, então, nem pensar. Assim, ó, uma coisa que a gente também pode citar, né, Jô, em relação a um dos itens interessantes, são o folato, né, que a gente encontra nas brásicas, que são aqueles que têm um cheiro mais forte, os alimentos como brócolis, repolho, as couves, o ora pronopis, e engraçado que elas também têm pessoas que têm uma hipersensibilidade ao enxofre. Então, isso também é uma coisa que a gente recomenda. Algumas pessoas vão apresentar, eu não posso comer, eu não gosto, porque sempre eu tenho gases. E realmente, como a Jô estava explicando, são produtos que têm muito mais possibilidade de fermentação quando eu tenho um processo de desbiose, que a gente chama, que é esse desequilíbrio da flora intestinal. Deu para entender? Sim, então, assim, esses são itens importantes, que a gente precisa deles, mas algumas pessoas acabam excluindo por uma falta de hábito, mas também porque sentem mais sensibilidade. Eu não como. E exclui, nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Então é interessante a gente observar nosso corpo, buscar um recurso, né, com alguém que saiba avaliar, mas não deixar de comer. Porque é justamente assim que a gente começa com o hábito errado. Aí eu troco o feijão que eu não como à noite, ou que eu não como todo dia, por um pão. Sim, uma massa. Exatamente. Que é mais rápido. E daí eu acabo empobrecendo a minha alimentação. Isso. Perdendo a oportunidade de me nutrir. Isso, e essa monotonia também vai gerar um aspecto inflamatório. Né? Porque eu acabo sempre comendo produtos que são farinados, que tem glúten, que tem leite, e não como produtos que vão melhorar minha flora intestinal. Meninas, só em relação à castanha, aproveitando isso que a Natália está falando, assim, a escolha, né, das leguminosas, porque o que acontece? Elas são descascadas, chegam já processadas, né, descascadas, e muitas vezes elas já estão quebradas, né? As castanhas, as oleaginosas. As oleaginosas. E aí elas já estão oxidadas, elas já têm perda de nutrientes, e além disso, elas já estão fúngicas, já tem fungos ali. Aí a pessoa que já tem esse processo de desbiose, piora ainda mais. Né? Então, quando você for consumir, de preferência com casca para quebrar na hora, ela até é mais branquinha, que nem o coco, né? A diferença que as castanhas vêm do norte, né, do Brasil, então leva, né, vários dias para chegar, enfim. Então, de preferência, ou se não, no lugar que você vai comprar, que você saiba a procedência, saiba a validade, quanto tempo, da onde vem. É sempre importante saber a procedência, né? Porque ela pode estar te fazendo mal por conta disso. Vai ter o selênio, vai ter o zinco, mas tem essa questão dos fungos ali, que podem agravar. Por exemplo, uma candidíase, que é um terror nas mulheres e que está muito relacionada a isso. As castanhas também têm que ficar de molho, gente. Também precisam... São melhor, os nutrientes são melhor absorvidos? Tem alguma referência com relação a isso? Não? Tá. E, olha, a única coisa, né, Clara, é que nem a Jô falou, saber a procedência, tentar quebrar, né? Quanto mais natural for o alimento, né, descascar na hora. Também as oleaginosas, quanto mais in natura ela tiver, né, na casca, e eu quebrar na hora, seja melhor. Mas na impossibilidade, a compra ser no local onde saiba quanto tempo está armazenado, se ela não tem, que está quebrada, quanto mais quebrada, mais fungo elas têm. Isso mesmo. Tá. A Cristina Nunes, ela está perguntando o que é bom tomar todo dia como um hábito para ajudar na imunidade. Vocês têm alguma recomendação? Ela comenta do própolis
E pergunta se todo mundo pode. Então, vamos lá, que é isso que o povo quer saber. Ó, eu tenho o própolis aqui. Ai, o meu mas eu tenho. Tu tem aí já? Não tá aqui, mas tá. Tá. Então, existem diferentes tipos de própolis, sim, né? Sim. Então, qual que é? Conta aí. Esse aqui é o verde, por exemplo, né? Que ele é do alecrim. Então, ele tem uma função mais antiviral. E o que a gente tem que observar é na quantidade de extrato seco. Então, sempre observar que no próprio rótulo ele vai ter um mínimo. Então, o mínimo dele é 11% para a gente ter uma boa quantidade de própolis para eu utilizar. A recomendação, assim, para adultos seria 20 gotinhas ao dia, né? Que eu posso potencializar antes de eu tomar café da manhã, por exemplo, fazer um shot com limão, com própolis, colocar outros ingredientes como o gengibre, a cúrcuma, a canela, a pimenta caiena, por exemplo, são itens bem interessantes para a gente fazer. Uso sempre. Eu também. Eu uso. E o própolis, quem não pode usar, quem tem uma alergia ao mel. Então, são pessoas que têm hipersensibilidade ao mel. Mas, assim, adulto, criança, todos podem, idosos podem usar também. Ele é extremamente anti-inflamatório. Olha, até a Tami, ela escreveu aqui que ela está grávida de 18 semanas e se tem alguma dica nutricional. E daí eu aproveito para fazer a pergunta. Esse shot, gestante também pode tomar? Não pode. Tem gengibre, não pode, por causa do gengibre e nem da canela. Da canela é abortiva. Mas e o outra coisa pode? Não em álcool não pode. É melhor em água. Tem um tipinho de água. Isso aí. Tá. Tem alguma indicação para ela, meninas, ali de alguma dica nutricional para melhorar a imunidade, para melhorar a ansiedade? Sim. Então, consumo de itens fermentados, né, para melhorar a questão dos probióticos na nossa alimentação. A gente tem vários produtos que são fermentados, né, Jean, como as conservas, como um toto, e tem as bebidas que são fermentadas, que são o kefir, o kombucha, o kefir de leite para quem não tem hipersensibilidade ao leite. Isso grávida pode tomar. Inclusive, o kombucha, ele é feito com o chá verde. E o chá verde tem um ingrediente muito importante para a nossa imunidade. Então, tomar chá verde para quem não está grávida. Para grávidas, a gente não recomenda nenhum tipo de chá, porque não há estudos que mostrem a efetividade. Mas já o kombucha, ela pode se beneficiar, né, Jean? O kombucha não tem contraindicação para gestante. E o iogurte? O iogurte pode? Iogurte bem. Iogurte de verdade, não bebida láctea. É sempre importante olhar o rótulo, né? Então, tá. Por quê? Porque o que é iogurte? É leite, né, com a bactéria que fermentou. Isso é iogurte. Quando você pega o rótulo e você vê lá que tem corante, conservante, não sei das quantas, tem um monte de nome diferente. Açúcar, que daí tem maltodextrina, açúcar, sacarose, vários nomes, né? Amido. Você fala, opa, isso não é iogurte. Né? Então, gente, até trouxe aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, meu Deus, tô dois ingredientes, né? Dois ingredientes. Eu sei isso também. É o leite e o fermento lácteo. Exatamente, é isso que é sempre olhar o rótulo, né? Que ele não contém, não contém nada, só o leite e o fermento lácteo. O fermento lácteo. A pessoa não tendo sensibilidade à caseína, ela pode tomar sem problemas nenhum. Exatamente. Se a pessoa não tiver sensibilidade, é um ótimo alimento. Fontes, né, dessas bactérias probióticas. Proteína, probióticos. Que vão equilibrar a microbiota intestinal. E aí tem uma dica para colocar junto no iogurte, que vai alimentar as bactérias probióticas, que é a aveia.
Aveia, banana, que tem fibras que vão alimentar as bactérias boas no intestino. E a aveia, ela fortalece o sistema imunológico. Ela, nossa, tem inúmeros, até para glicemia, controle da glicemia. Tem muitas fibras da sensação de saciedade e vai alimentar essas bactérias boas, equilibrando a microbiota. Exato. É um alimento Desculpa, a Marcela perguntou, ela falou assim, eu tenho lúpus e ela quer saber o que ela pode fazer para melhorar a imunidade dela. Então, doença autoimune. É. Ou seja... então... Fala, Nath. Não, tudo isso serve para o lúpus, né? Tudo que a gente tá falando aqui, só que o lúpus é uma doença, é autoimune. Então tem que tentar silenciar essa doença. E como é que a gente silencia? Olhando para o que te faz mal. Então não tem uma forma da gente agora te falar o que está ocasionando esse processo inflamatório que está levando a esse lúpus. Teria que procurar um auxílio de alguém que seja mais integrativo. Um médico ou um nutricionista com um olhar mais voltado para essa questão. Mas tudo que a gente está se referindo, porque o lúpus, se a gente aumenta muito a imunidade, a gente também pode desencadear um processo de piora. Mas eu acredito que o fato de... eu acredito que comendo comida de verdade, buscando sempre essa coisa desse equilíbrio nutricional, evitando principalmente, acho que os inflamatórios, glúten, né? Os pró-inflamatórios, você acaba ajudando, né? Sim. E até o que são eles, né? Os pró-inflamatórios. O glúten, o leite, e eu acho que são esses os principais, né? São os principais. Quando a gente avalia, por exemplo, uma sensibilidade alimentar, em muitos casos, leite e glúten estão envolvidos, né, Natália? São os que a gente faz a exclusão. Então, no caso das doenças autoimunes, tem essa coisa do próprio sistema imunológico, ele estar atacando as células, né? Ele está atacando as suas próprias células. Então, precisa mesmo olhar de uma forma integral e ver o que está causando ali a sensibilidade que pode minimizar os sintomas. Assim como a Natália falou, dessa parte integral mesmo, de se olhar do autoconhecimento, o que está me machucando, o que de repente na minha vida eu estou fazendo, mas eu não estou feliz, porque o nosso corpo, ele fala, né? Nosso físico, ele é só uma expressão daquilo que a gente está sentindo, né? Daquilo que a gente, às vezes, está deixando de expressar, né? Porque a gente cala, porque não pode, porque, né? A gente se trava, enfim. Então, essa abordagem mesmo que tem que ser integral, porque, assim, as pessoas são complexas, né? Não tem receita de bolo. Né? Tem aqui as orientações que são para todos, mais gerais, mas tem as especificidades e tem que ser olhada, né, dessa forma. Sim, como alimento de verdade, que então seria o glúten e a lactose, mas fora isso eu queria só registrar, gente, que processados, ultraprocessados, todas essas coisas muito industrializadas, elas vão comprometer essa qualidade nutricional, o intestino, o funcionamento digestivo, tudo isso, né? Clara, são pró-inflamatórios, né? Nessa questão, totalmente. Nessa questão, inclusive, dos ultraprocessados, tem 5 ou mais ingredientes, pode ficar pé atrás que é ultraprocessado. Né? Sempre é importante olhar a lista de ingredientes para identificar. Olha a rótula. Exatamente. Tem 3 situações que a gente precisa tratar no quadro de ansiedade, por exemplo, que é a inflamação, o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, porque o sistema lá do hipotálamo, da adrenal, ele está desequilibrado, e a disbiose, o desequilíbrio da microbiota intestinal. E os ultraprocessados, adivinha, eles fazem exatamente isso.
eles potencializam a inflamação, porque eles causam um aumento da permeabilidade intestinal, eles desequilibram a microbiota, eles fazem com que o seu corpo não receba os nutrientes. Eu tô comendo, mas o corpo não está recebendo os nutrientes, está recebendo magnésio, por exemplo, que é um mineral fabuloso, que está envolvido em mais de 300 reações e que ele é importante. Ele relaxa. Exatamente, para o relaxamento. E que a gente tem tanta carência, né? Exatamente. As pessoas estão carentes de magnésio. E quando o cortisol está aumentado, porque assim, para a formação de neurotransmissores, como por exemplo serotonina, dopamina, né, para também estabilizar, você precisa de magnésio, de folato, B12, uma série de nutrientes. Mas os aminoácidos é que vão ser convertidos e que vão formar a serotonina. Então, o consumo de carne, de ovos, de feijões, isso tudo vai te trazer os aminoácidos. São pequenas porções da proteína. Só que se o teu cortisol está aumentado, esse aminoácido vai ser desviado e aí não vai formar serotonina. Aí a pessoa está no quadro de ansiedade, agitada, sem foco, sem atenção, confusão mental. Aquela pessoa que de manhã tô cansada, não tem energia, levanta se arrastando, chega no final do dia, tá hiperativa, tá lá, não consegue dormir. E dormir também, qualidade do sono. A Clara já fala disso, da higiene do sono, aprendi com a Clara há muitos anos. E aí o sono é determinante para a produção de melatonina, para o corpo relaxar, para o corpo desintoxicar, para ter esse tempo de repouso, para recuperar as energias. A melatonina é um poderoso antioxidante, é produzido em vários órgãos, é produzido não só na pineal, no pulmão também, pulmão, né, no pulmão. Então, até agora estudando algo, né, em relação a isso para o Covid, no intestino, e ela é um poderoso antioxidante que varre as toxinas do nosso corpo, que também estabiliza, que está ligada ao sistema imunológico. Que alimentos Deixa eu ressaltar uma coisa com os ultraprocessados. Por que um ultraprocessado tem tanto tempo de prateleira? Porque ele tem nele compostos que matam micro-organismos. Se a gente consome esses alimentos, né, esses ultraprocessados com frequência, o que acontece com a nossa microbiota? Também é varrida. Então, a gente, por si só, a gente está fazendo uma desgraça comendo eles. Porque além deles não trazerem nutrientes adequados, apesar deles terem ali dizendo que tem, né, calorias, proteína, eles não são absorvidos de forma adequada. Ainda por cima, os componentes deles ainda pioram a nossa flora intestinal, que pioram a imunidade e pioram a ansiedade. Então, é um conjunto de fatores que nos leva a piorar a saúde. Então, por isso que a gente fala que voltar a comer comida, para isso que a gente tem dente, para mastigar. E a alimentação, porque assim, em algumas situações, né, a gente usa a suplementação, a gente faz a prescrição dos suplementos, das cápsulas lá com os componentes, né, individual, porque é individual também, mas isso que a Natália falou do rótulo ali, é rico em vitamina C, é rico em cálcio, em ferro, né, as alegações do que tem. Mas essa vitamina, ela foi adicionada, ela é sintética. E ela não vai ter a mesma sinergia que tem, por exemplo, numa laranja. Quando você tem, na laranja, a natureza é tão perfeita que a quantidade de vitamina C, de complexo B, de fibras que tem ali, de vitamina A, ela tá em proporção tão perfeita. Perfeita. Que atua para você mastigar e absorver tudo aquilo que aquele alimento tem, né? Por isso que é importante mesmo fazer essas escolhas, né? Evitar os ultraprocessados e usar mais os alimentos naturais, aqueles que vêm direto da natureza. Até falando um pouco sobre outro importante elemento, a vitamina D. Que a gente não pode deixar de falar, né? Que eu acho que é um item extremamente importante. Gente, a gente já tá... Falta 13 minutos para acabar essa live e eu não cheguei na minha lista. É muita coisa.
Ainda tem pergunta, gente. Ainda tem pergunta. Meu Deus! Então, a vitamina D, né? É um dos únicos itens que, na verdade, a vitamina D é um hormônio, né? Que a gente não consegue, comendo alimentos, adquirir uma quantidade razoável que a gente deveria se expor ao sol. Para isso que a gente, né? Antigamente a gente se expunha ao sol. E atualmente a gente vive Sem nas filtro cavernas. solar. Então, Isso, sem filtro solar. E agora a gente vive na caverna. Então a gente pega pacientes assim, eu peguei um com 5 Nossa. na medida, e o ideal é que a gente chegue de 40 a 70. Quando a gente faz exame de sangue, a gente tem que estar entre 40 e 70. Quando a gente pega o Covid, ele reduz a quantidade de vitamina D, ela é reduzida drasticamente. Então, a gente tem que se expor ao sol. Infelizmente, por exemplo, em Joinville, onde eu moro, chove, tá chovendo o dia inteiro. Chove. Chove no inverno, chove no verão, chove sempre. Chove. Então, ou a gente suplementa, só que para suplementar a gente teria que verificar através de fazer uma avaliação bioquímica mesmo do sangue. A gente não tem como individualizar isso, né, Jean? Só falar assim uma média de consumo de 2.000 uísques, que seria uma dose segura, né? Isso. Mas nem sempre ela é suficiente para elevar essa vitamina. Então, o ideal seria realmente dosar essa vitamina D com frequência. E, meninas, pode falar, Júlia. Falar ainda complementando, que o sol, ele é terapêutico, né? Porque quando a gente vai para o sol, a gente sente alegria, felicidade, né? Desencadeia lá, vários neurotransmissores são liberados. O pôr do sol e o nascer do sol ativam a nossa glândula pineal, que é a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com a nossa intuição, para que a gente tenha mais clareza, né? Aquilo que a Natália falou no início, né? Clareza, né? Aquilo que as pessoas de ansiedade. Opa, tá sem. E sem muita clareza, né, do que eu tô fazendo da minha vida, como é que eu tô. Então, assim, ir para o sol vai te trazer a produção da vitamina D, que é muito importante para o teu sistema imunológico, mas também vai te trazer essa clareza, né, de estar em contato com a natureza, de conexão. Isso mesmo, eu acho. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu trabalho muito com pessoas com quadro de depressão, né? E quando a gente pega quadro de depressão muito grave, a gente usa dois recursos. Quando a pessoa não consegue treinar, não consegue fazer. Então, assim, a gente começa com um banho de sol e banho de água. Porque a água é muito curativa. A água é terapêutica. Sol também, sabe? Banhos a água terapêuticos. Banhos terapêuticos. Ontem assisti uma live sobre isso. Então, é super importante, a gente começa com isso, assim, 10 minutos de sol no peito, frente, costas, 20 minutos, sabe? Para você começar por essa energia que você está falando, Meninas, deixa eu só falar algumas coisas. Assim, a Débora queria saber sobre leites vegetais, o que vocês acham, se é interessante, sobre leites vegetais. Muito. Sim. Com certeza. Top! Nossa, eu adoro. Leite de inhame, leite de castanha, leite de coco. Leite de coco saborosíssimo, né? Eu adoro. Fácil de fazer, né? Exatamente. Fácil. Pode fazer em casa. Rico em TCM, que é outro anti-inflamatório. Qual? TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média, ele também auxilia no processo de imunidade. Maravilhoso. Mas peraí, acho que eu perdi. O TCM, você consegue como? Não, no leite de coco. O coco. Leite de coco. Sim. O óleo de coco, perfeito. o coco. O coco é um ótimo alimento, aliás, né? Diga-se de passagem, né? Nossa, é muito benéfico. E eu lembrei agora, sabe o que também? Do ômega 3. A gente acaba tendo uma alimentação muito baixa em ômega 3. E ele está presente nos peixes, tem todo aí um questionamento em relação, né, à contaminação por metais pesados e outras coisas além disso. Mas tem também na linhaça, na chia.
e ele é anti-inflamatório para a questão das conexões neurais, né? Para a pessoa ter clareza nos pensamentos, ele é super importante. Então, vale a pena Tanto para todo dia a colherzinha de quanto chia. para ansiedade. Isso mesmo, tanto para imunidade quanto ansiedade. Eu ia perguntar para vocês falaram um pouco da melatonina, da ansiedade, quais alimentos podem ajudar, por exemplo, né, que sejam ricos em triptofano, que a gente sabe que é a substância precursora da melatonina, né? Não sei se eu estou usando o termo correto, mas enfim, que alimentos vocês sugerem. Mas antes de vocês falarem isso, acho que a Janine ia complementar alguma coisa. Não, pode não. Então, assim, eu não sei se vocês podem dar essa dica, assim, do que são que alimentos podem realmente ajudar na ansiedade. Triptofano, todas as carnes, né, Jo? Todas as carnes, todas as carnes. Também abacate? Abacate, acho que grão de bico, banana. Sim, banana, isso mesmo. Cacau é rico em... Cacau fantástico. 70%, né? Cacau, 70%. Cacau. Não vem com chocolatinho ao leite, não. Não. É o cacau puro ou chocolate 70%. É ótimo. Ele inclusive, ele é ótimo para ansiedade, o consumo do... Ele diminui o cortisol. Aliás, falando de vasodilatação, a Cris, ela está perguntando, ela fala que ela tem hipertensão e que ela... gostaria de um dia se livrar do medicamento que ela toma, né? E se tem alguma recomendação, algum alimento, mas acho que o cacau mesmo, ele ajuda na hipertensão, né? O magnésio. Depende. Olha só, o cacau, ele também pode aumentar, dependendo da pessoa, ela pode elevar a pressão arterial. Então tem que ver como é que ela reage. É sempre bom. Todo alimento depende da individualidade bioquímica. Eu tenho que falar uma coisa que eu esqueci. Alho, gente. Alho, isso, eu também. Alho, pelo amor de Deus. Tá na lista. Alho, tá na lista. Que tem o alho. Ele é rico em alicina, que é um anti-inflamatório, é antiviral, é anti-tudo. Broncodilatador. Então, vitamina C. Mas daí esse alho, peraí. Vitamina C. Peraí, meninas. Mas o alho, a gente vai ter que fazer outra live. Mas o alho é para ser consumido como? Ele é bom para a saúde, mas eu posso colocar ele e cozinhar na comida? Eu tenho que comer puro, misericórdia? Como é que eu como esse alho? Então, fala, já, fala. A melhor forma é colocar ele lá com um fiozinho de azeite, né? E para liberar a alicina, né? Isso mesmo. Mas eu tava vendo, até não sei, Natália, esses dias alguém colocou alguma coisa de colocar na água e deixar por um tempo que ele libera também, né? Sim. Também, né? E inclusive, chá de alho. Tu pode fazer macerar. Macerar ele com pimenta. Vai ficar uma delícia, mas sim. Pode falar. Por isso a importância, assim, né? As pessoas que têm condição, que conseguem, se planejam para cozinhar em casa. Porque quando você cozinha em casa, você coloca o alho, você coloca a cebola, você coloca a salsinha. Cebola, quercetina. Nossa, quercetina é senolítico. É um grupo de alimentos, né, que fazem autofagia, ou seja, que elas, a cúrcuma, o açafrão e os alimentos que têm a quercetina, as células que estão em má formação, ela ajuda a destruir. Então, olha, a casca da maçã, por isso é a função antitumoral. A casca da cebola roxa. Cebola roxa, isso mesmo. Mas daí a gente usa como essa casca da cebola roxa? Tu pode, por exemplo, eu sempre quando faço molho de tomate, porque eu faço molho de tomate em casa, eu boto casca e tudo. Bota tudo. Bato e deixo lá. Também tem pessoas que tiram a casca e armazenam, torram e fazem farinha. Isso mesmo. Mas assim, eu sempre uso ela integral, assim, como eu compro ela orgânica, eu prefiro usar a casca com tudo, assim. E aí eu já congelo e guardo. Aí quando eu vou usar para fazer o molho, eu tiro do congelador.
Sim, Então é sim, uma dica. sensacional. Vocês estavam falando da vitamina C, vocês iam falar, acho que da vitamina C. Sim. Também. Super Então, importante. a vitamina C é um dos elementos importantíssimos para esse quadro mais viral também, né? Uhum. E a gente encontra em todos os produtos que são de época agora, por exemplo, limão, kiwi, laranja, tangerina, laranja moro, todos esses são ricos em vitamina C. E é super vasto a quantidade de alimentos que a gente encontra vitamina C. Então, a gente comendo pelo menos duas frutas ao dia ou um pouco mais, tu vai adquirir a quantidade de vitamina C, uma coisa tão fácil da gente encontrar na natureza. Isso mesmo. A Lara está perguntando, meninas, se cereja tem triptofano. Ela falou que uma vez falaram para ela que tinha triptofano. Vocês sabem? Não tem. Não sei. A cereja das berries, né? Berries. Cranberries. Tem antocianina, deve ter quercetina. Tem triptofano, não sei. Eu creio que não, né? Ela tem mais resveratrol. Isso, resveratrol. Um outro alimento que eu lembrei que é extremamente rico também é a semente de abóbora. Muitas vezes as pessoas, quando vão cozinhar abóbora, jogam fora, tiram a abóbora, né? Cozinha junto, porque ela é saborosa e você pode torrar ela, colocar um azeitinho, um pouquinho de sal. Ela também aumenta a oxigenação. Olha aqui, ela tem abóbora, ela tem tudo. Então, eu ia fazer hoje. Eu aqueço a abóbora toda para ela maciar, boto no forno, ela fica bem macia. E quando eu vou fazer o caldo, por exemplo, que agora está inverno aqui em Joinville, está mais frio, eu uso tudo. Sim, eu também uso tudo. A casca, semente, tudo. Bota gengibre, noz moscada, que eu amo. Os temperos, né? Usar e abusar. Alho, cebola. Olha, Rosilei pergunta. Pode falar, Janine. Não me veio agora que alguém tinha perguntado ali da pressão arterial, né, da hipertensão. Então, assim, uma forma também precisa diminuir o sal, né, a quantidade de sódio. Então, usar as ervas aromáticas, os temperos para dar sabor aos alimentos e diminuir a quantidade de sal. E ainda com esses alimentos ricos, nutritivos como a abóbora, então. A gente esquece, né, que os temperos, eles também têm seus nutrientes, também são ricos em nutrientes, não são só para dar sabor, né? Nossa. Eles têm ali uma riqueza, e né? E sabe o que? É um pouquinho que você usa, e aquilo dá aroma, dá sabor, muda, né? Eu acho que assim, faz a mágica, na hora de cozinhar, assim, parece que aquilo é um toque especial. E eu tenho uma coisa bem importante para falar, que são os chazinhos, né? Chás. Que a gente pode utilizar como adaptógenos, que a gente chama, para ansiedade, por exemplo. Então, Natália, tá aqui. Chá verde. O meu não é chá verde, não. O meu, sabe o que é? Eu coloquei mulungu, gengibre, gengibre, isso. E também coloquei o própolis aqui, para começar a preparar minha melatonina. Mas assim, chá de camomila. É antioxidante, é dente de leão. Que legal. Que ótimo, então, ótimo. Olha só, para quem tem, por exemplo, um sintoma, que tem um quadro ansioso, com um sintoma mais estomacal, que se sente mal, que tem diarreia, a gente pode recomendar a camomila. Passiflora, para quem apresenta compulsão, porque a passiflora reduz a dopamina. E a melissa, para quem tem pensamentos agitados, eu sou dessa. Então, a melissa, para mim, funciona muito. Eu fico agitada, fico pensando, fazendo pensamentos. Então, a melissa ajuda nesses quadros, né? E usar sempre o própolis, ele auxilia muito. E fazer, assim, pelo menos umas 4 xícaras ao dia. E de preferência também, se eu, por exemplo, quero potencializar o chá, né, para a função que ele tem digestiva, mas não quero ter sono, por exemplo, a camomila
e eu me sinto muito sonolenta. Eu potencializo com chá verde, que tem a cafeína, ou com chá preto, Sim. ou com né, um outro chá branco, por exemplo, que é rico em cafeína. Então, eu posso potencializar duas, mas nunca fazer um monte de chá. Assim, fazer uma mistureba de chá, sem a gente saber o que tem. Nossa, nem fala. Uhum. Né, quando a gente vê aqueles prontos que tem lá 7 ervas, 10 ervas, 15 ervas. Gente do céu. Também tenho medo daquilo. As interações farmacológicas ali, realmente isso que a Natália falou é importante. Meninas, deixa eu falar uma coisa. A gente vai ter que marcar outro dia, porque é o seguinte, pessoal. Até a Cris, ela saiu do aqui, porque ela falou, gente, eu tô indo para o nosso grupo. A gente tem o grupo Segredo da Leveza, que é um grupo de educação alimentar de emagrecimento, que é atendido por uma equipe multidisciplinar. E a gente tem reunião às 8, inclusive hoje o tema é meu. Eu queria falar. Mas o que acontece? A Rosana, que é desse grupo, inclusive, ela disse o seguinte: eu tinha vários problemas e fiz educação alimentar, mudei muito meus hábitos e hoje vivo uma vida bem saudável. Realmente ela tem uma história incrível de emagrecer mais de 18 quilos, enfim, ela tem uma história incrível. Mudou os hábitos e não tem essa assim, ai, que difícil, ai, mas eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo, não. Ela foi lá e fez, e ela faz, ela tem mais perguntas, mas a Jerusa, eu tenho dó de não falar, gente, mas não dá tempo. Vou falar bem rápido, porque a gente já tem. A Jerusa pergunta se o xarope ela pensa no xarope, é uma cebola roxa e dente de alho com 200 ml de água, ferve bem, coe e coloca uma colher de mel. Vai tomando aos poucos. Essa receita é boa? Nossa, gente! Sistema imunológico. Porque os alimentos que estão ali, com certeza, vão ajudar no sistema imunológico, processo inflamatório. Aqui, ó. Aqui tem a Cristina falou, nossa Nutri Janine, que sempre cuida de tudo. Bom, meninas, vocês têm seus fãs por aqui, né? Ótimo, isso, maravilhoso. Meus amados, lá de Portugal, de Cascais. Então, ai, que querida! Que legal, que bacana. Oi, Cristina! Convida nós! Convida nós aí! Divulga nós em Portugal! Outro dia a gente teve uma live com uma nutricionista de Portugal, gente. Mas é outra, ela tem uma especialização bem boa em oncologia, né? Mas ela veio para o intestino. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria, assim, para a gente terminar, eu queria muito que vocês falassem o contato de vocês, né? Onde que as pessoas encontram vocês. Gente, essa live vai ficar gravada e vocês podem assistir tanto pelo Instagram como pelo meu canal do YouTube, Clara Aires Saúde. Aliás, vou aproveitar e falar para vocês, vão lá, conheçam, se inscrevam no meu canal Clara Aires Saúde. E quem ainda não baixou o e-book, 5 inspirações para uma jornada feminina feliz, baixa o e-book, vocês encontram um link aqui no Instagram, vai lá para o meu site, vocês vão conseguir baixar o e-book. Meninas, mensagem final, além da mensagem final, o contato de vocês, contem. Oh my God. Vocês conseguem dar uma mensagem final para esse tema de hoje e, enfim, deixar o contato mesmo de vocês. Acho que é o Instagram, né? Então, eu acho que a minha mensagem é o autocuidado, né? A gente olhar pra gente, aquilo que a Natália falou no início faz muito sentido, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, pensa, né? As nossas emoções, nossos pensamentos, eles definem as nossas escolhas. E a alimentação, a nutrição, quando a gente começa a fazer mudanças, pequenas mudanças, a gente começa pequeno, a gente daqui a pouco vai indo, quando a gente vê, a gente fez grandes mudanças, transforma a vida da gente e traz clareza. Eu falo isso por conta própria, eu falo da minha experiência de vida. As meninas conhecem o processo de detox que eu passei, que envolveu não só a alimentação, mas relações, envolveu, né, uma série de coisas mesmo.
mesmo, e que o que isso trouxe de vitalidade, de, sabe, disposição, de vontade mesmo, aguçou minha criatividade, minha intuição. A alimentação faz isso com a gente, né? Então, é um pilar importante da saúde. Eu espero que vocês cuidem de vocês. Agradeço por estar aqui com vocês, meninas, Clara e Natália. Foi muito bom. A gente tem que fazer mais. E eu tô lá no meu Instagram, Jan Guimarães. E lá tem meu WhatsApp, minhas informações, podem fazer contato. Muito obrigada. E eu quero desejar a todos muita saúde e que vocês possam encontrar o amor. E alimento é amor. Se cuidar é amor. E eu agradeço o convite, meninas, foi muito especial estar aqui com vocês, muito bom. É sempre muito bom a gente estar junto. E meu Instagram é Nath Nutri de Fé, porque eu creio que a gente precisa de muita fé para sobreviver nessa vida. E eu também trabalho com a Clara no Segredo da Leveza, né? E a gente está com um grupo juntas. E quem quiser saber mais informação, entre em contato conosco. Tá bom? Boa noite. Beijos a todos. Gente, meninas, quero agradecer demais. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Foi uma delícia, passou super rápido. O pessoal ficou escrevendo aqui, traz elas de novo. Muito bom, tem muita coisa. Adoraram. Tenho a Rose Leite, ela perguntou bastante sobre Ora Pro Nobis, não deu tempo de responder, mas eu te prometo, Rose, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um post sobre Ora Pro Nobis, então você volta aqui no Instagram que vai ter vou falar com as meninas, a gente vai preparar pelo menos um postzinho ou um videozinho curto sobre Ora Pro Nobis, tá bom? Assim a gente não fica devendo para ninguém. Muito obrigada por todos que assistiram e beijos, boa noite. Beijo, gente. Beijo, boa noite, foi maravilhoso. Gente, maravilhoso. Obrigada. Tchau. Tchau.